A gente vai falar hoje de ciclo regulado. Por que meu ciclo não é regulado? E eu queria, na verdade, trazer algumas consciências para essa expressão mesmo de falar regulado, né? Primeira coisa. Mas até chegar a essa consciência, eu sinto de trazer outras coisas relacionadas ao nosso próprio ciclo, né? Relacionadas à duração do nosso ciclo, o tempo do nosso ciclo e todas essas coisas que a gente precisa compreender, né? Para que a gente traga isso do regulado, né? O porquê que a gente quer ter isso regulado. Então, acho que a primeira coisa para falar é a duração do nosso ciclo, né? Entender que o nosso ciclo menstrual não é só o momento em que a gente está menstruando, não é só o momento do nosso sangramento, né? Que ele compreende 4 fases e que essas 4 fases são parte do ciclo menstrual. E aí, dentro dessas 4 fases, nós vamos ter a fase menstrual, a fase pré-ovulatória, a fase ovulatória e a fase pré-menstrual, tá? E aí, como que vai ser? Né? Algumas mulheres chegam pra mim, me perguntam: eu tô com medo de estar grávida, e daí eu transei em tal dia lá e eu menstruei em tal dia, né? Daí eu vou fazer a conta, né? E aí ou se eu pergunto pra mulher assim, de quanto foi o teu ciclo menstrual, né? Quanto tempo dura o teu ciclo? Aí as mulheres respondem 7 dias, né? Mas na verdade eu quero saber esse ciclo todo, né? Que compreende essas 4 fases. Então vai desde o primeiro dia que a gente sangrou até o último dia antes do próximo sangramento, né? Então esse primeiro dia de sangramento também, eu gosto de deixar isso bem claro, que esse sangue do primeiro dia é sangue real, né? É sangue vermelho, é sangue, bastante sangue, né? Borrão não é primeiro dia de menstruação, tá? Não é primeiro dia de ciclo. Então, a gente vai pensar a partir disso, né? Do dia 1 até o último dia antes do próximo ciclo. Isso é a duração do nosso ciclo. A partir desse momento, né, a partir desse pensamento é que a gente vai começar a entender o movimento cíclico que a gente tem. A partir disso, então, a gente precisa pensar que tudo isso faz parte de um tempo cíclico, né? Que a mulher, ela tem um tempo cíclico que ele funciona em espiral, né? Ele funciona de uma forma diferente do ciclo solar, né? Do ciclo do calendário gregoriano, por exemplo, que é um ciclo linear, né? Que é um ciclo reto, que é um ciclo que está conectado ao racional, que está conectado à mente, que está conectado à produção, ao fazer, né? E o ciclo espiral, o ciclo feminino, ele está relacionado com o emocional, ele está relacionado com o intuitivo, com a sensibilidade, né? Com essas energias mais que conectam com a terra mesmo. Então, quando a gente pensa isso e a gente fala: o meu ciclo não é regulado, né? Ou o que muitas vieram me dizer aqui: eu parei de tomar o anticoncepcional e o meu ciclo ele não é mais regulado. E daí eu fico pensando assim: bom, então, se tu quer um ciclo regulado,
tem que voltar umas casas para trás, né? E voltar para o anticoncepcional, porque é ele que regula o ciclo, né? O estar regulada é estar dentro de um padrão matemático, né? Estar dentro de um padrão de máquina, de alguém que está se alimentando de algo artificial para que isso funcione sempre da mesma maneira, né? Quando a gente tem um ciclo natural, ele não vai ser igual, ele não vai ser exatamente no mesmo dia eu vou menstruar no mesmo horário, né? Isso não tem um padrão, né? Quando vocês vê o crescimento de uma árvore, né? Ela não tem um crescimento padrão, né? Ela não existe na natureza, não é assim, né? A árvore até não é um bom exemplo, vou dar um exemplo melhor então. As estações, né? O outono, por exemplo, esse ano. O outono começou no dia 20 de março, né? E a gente teve alguns momentos mais frios, né? No mês de abril, e aí esquentou de novo, e agora a gente tá tendo outro momento frio aqui no sul, né? Que eu sou gaúcha. Então, isso não é muito comum, né? Aqui no sul, geralmente começa o outono, a gente tem um veranico de maio, que a gente fala, mas no geral já era para estar bem frio, já era para estar esfriando mais, mas não tá, né? Então nem a natureza ela não tem um padrão. Começou o outono, começou o frio, terminou o outono, começou o inverno, acabou o inverno, no outro dia começou a primavera, já tá mais quente, né? Já tem um monte de flor, né? Não é assim que funciona. Então a gente precisa pensar em todo esse estado natural, né, que a gente tem, e o quanto isso e como isso funciona em cada uma de nós, pensando que a gente vai estar influenciada por várias coisas, inclusive pelas estações, pela nossa alimentação, pelo nosso estado emocional, né, enfim, pelo nosso trabalho, pelo ritmo de vida que a gente leva, pelas rotinas, pelos nossos hábitos. Então, tudo isso tá junto nessa leitura, né? Tudo isso tá junto nessa expressão do nosso ciclo, né? Porque o que acontece quando a gente menstrua é uma expressão que o nosso corpo tá fazendo sobre coisas que a gente viveu naquele momento, né? E trazendo, né, um novo ar para que a gente viva um novo momento em seguida. Então a gente precisa muito pensar nisso, né? Então, de querer parar de regular, né? Quando a gente está querendo regular as coisas, quando a gente está querendo acertar, quando a gente está querendo definir, né? A gente está colocando isso dentro de um cálculo, dentro de uma matemática, dentro de uma lógica, né? E o que a gente quer aqui na cura do feminino é sair disso, é sair dessa lógica, é entrar na fluidez, né? É entrar nesse fluxo de água, né? Essa naturalidade da terra, que são as energias do feminino, né? Onde o feminino mais atua, né? Na terra e na água, nesses elementos. Então, para que a gente não fique andando na linearidade que o calendário gregoriano já está nos trazendo, para que a gente não fique presa no que a demanda capitalista, no que a demanda patriarcal já está nos colocando, né? Que é essa demanda aonde a gente precisa estar numa linha, né? Onde a gente precisa ter uma produtividade linear, onde a gente tem uma produtividade tóxica, aonde a gente tem até a nossa criatividade, né? Ela acaba entrando em caixinhas, né? E a gente começa a colocar todas essas coisas que fluem em nós, né? Dentro desses lugares, né? Até que a gente vai ficando comprimida, né? E aí começam a surgir as disfunções no nosso ciclo, né? Começam a surgir
as amenorreias, né, que são as ausências de menstruação, começam a surgir os ciclos muito longos, ou por conta de uma produtividade excessiva e um movimento excessivo do nosso corpo, a gente pode ter também um ciclo mais curto. Então, a gente precisa olhar para isso como algo fluido, como algo natural, como algo onde a gente não precisa se prender numa data, num calendário, né? E é por isso que a gente trabalha com as luas, né? Porque a lua, ela tem a nossa energia, a lua carrega essa energia, né? E além disso, ela nos ajuda ainda a ler o nosso ciclo, né? Ela nos ajuda a ainda ter essas percepções sobre o que isso está querendo dizer, né? O que cada fase da lua está trazendo de mensagem para nós dentro do nosso ciclo menstrual, né? Além de carregar toda a questão dos arquétipos, né? Essas questões mais conectadas aí com uma jornada arquetípica que a gente tem dentro do nosso ciclo menstrual. Então, eu sempre fico muito chateada quando eu ouço a palavra regulada e eu sempre priorizo, né, que a gente fale a fluidez do nosso ciclo. O meu ciclo não está fluido, o meu ciclo não está harmônico, né, o meu ciclo ele está desequilibrado, né. E o que é um ciclo normal, né? O que é um ciclo natural, né? Nem vamos falar normal, pra gente também não trazer uma caixinha aí do que é normal, o que é normalidade. Um ciclo natural é um ciclo que acontece entre 25 e 33 dias, né? Eu ainda considero esse número um número natural, né? Podendo olhar para esse lugar de o porquê eu estou lunando com tão pouco tempo ou porquê estou com um ciclo tão longo, né? E ter esse diálogo dentro do nosso ciclo para que a gente consiga compreender ali o que isso está querendo trazer para gente, né? Ou o porquê que isso aconteceu, né? Como me comportei, o que aconteceu, que coisas aconteceram para que isso se refletisse dessa forma, né? Quando a gente tem um ciclo natural mesmo conectada com o céu, a gente vai ter um ciclo de mais ou menos 28, 29 dias. Então, todo mundo que tá com 28, 29 dias tá com um ciclo natural alinhado com o céu, né, independente da fase da lua que está lunando. Mas não quer dizer que as pessoas que não se enquadram, né, dentro desse tempo, elas estão desequilibradas, né? A gente precisa levar em consideração uma série de fatores do que aconteceu naquele ciclo para que a gente consiga interpretar isso de uma forma mais leve e sem querer nos colocar, né, em lugarzinhos, em caixinhas de lógica e de matemática. A Paty tá falando: Carol, percebi que ao tomar 5 anos de anticoncepcional de forma contínua, me percebi totalmente desconectada com as minhas emoções, como se eu não me permitisse ser mulher, ter sentimentos e ter emoções. Exatamente. O anticoncepcional ele é um inibidor de emoções, né? Então ele vai trazer essa sensação de adormecimento, né? De estar amortecida, de estar anestesiada, né? Que a gente não tem um canal emocional fluindo livremente, né? A gente tá com o nosso canal emocional interrompido. E aí quando a gente para, né? A Paty tomou por 5 anos sem interrupção, né? Ela ficou 5 anos sem sangrar. Né? As mulheres que tomam muito tempo, assim, ficam muito tempo sem sangrar, a adaptação, assim, quando vem, né, os primeiros sangues é muito libertador, né, e esse período de adaptação ele pode ser um pouco maior, né, para essas mulheres que tomam pílula contínua.
né, ou que tomam pílula há muito tempo também. A desintoxicação, ela é importante, né, por isso que eu sempre digo, né, quando vocês param de tomar anticoncepcional, procurem assistência, né, não só, enfim, de um fluxo de vida mais saudável, né, quanto um acompanhamento profissional mesmo, né, daí eu indico terapia tradicional chinesa, Ayurveda, terapia menstrual, né, com alguém que trabalha com ginecologia natural, para que a gente consiga fazer uma limpeza, né, fazer um detox do corpo para tirar todos esses hormônios, né, para a gente poder reestabelecer a energia também do nosso útero e a nossa energia vital. É meu primeiro mês sem anticoncepcional em 12 anos, e nesse mês tive dores no meu período fértil, tanto abaixo das costelas, quanto cólicas semelhantes às do período menstrual. Olha, dor abaixo das costelas não é normal, não tem a ver com o ciclo menstrual não, né? Aí tem que ver da onde essa dor tá vindo, o que ela tá trazendo, mas ela não é uma dor que era para estar acontecendo nem nesse período, nem em nenhum momento, né? E essas dores do período fértil, algumas mulheres sentem, né? Na verdade, o que estava acontecendo é que tu nunca ovulou nesses 12 anos, né? E agora tu tá tendo contato com a tua ovulação pela primeira vez de novo, né? Então, pode ser que essas primeiras ovulações tu estranhe. Cólicas semelhantes ao período menstrual, para mim, não diz muita coisa, porque no período menstrual a gente não deve ter cólicas, né? A dor no ciclo menstrual ela não é normal, né? Menstruar não quer dizer que eu vou estar com dor ou que sim, eu vou ter cólica, não, né? A ideia não é ser dolorido, né? O que a gente sente no período menstrual é uma leve cólica da descamação do nosso endométrio, né? Quando o nosso útero começa a contrair para poder soltar esse material, né? Que é esse sangue que vai descer. E aí a gente sente uma leve cólica, né? Mas cólicas fortes, dores fortes ou dores muito expressivas, elas não fazem parte do nosso ciclo. Então, sempre quando elas acontecem, a gente precisa investigar para ver o que está acontecendo. Então, para quem está falando que está com dor, que sente dor, amanhã eu vou estar dando uma aula, um webinário gratuito às 8 da noite. Só se inscrever no link da bio aqui, vai receber e-mail com o link para amanhã, né? Antes da aula a gente vai mandar o e-mail com a sala, né? Para vocês entrarem, vai ser via Zoom, então já para vocês instalarem aí o Zoom ou acessarem pelo computador também dá, não precisa baixar. E eu vou falar exatamente sobre isso, vou falar sobre essas dores no ciclo menstrual, porque elas não são normais, né? Elas não são para estar acontecendo. Então a gente pode tratar isso de várias formas, né? E amanhã eu vou trazer algumas ferramentas, algumas práticas e medicinas para a gente lidar com isso. Parei o anticoncepcional injetável trimestral depois de tomar por 2 anos. Passei 1 ano e 8 meses sem menstruar e tive um aborto em seguida. Sim, o anticoncepcional injetável ele é um dos mais fortes, né? Um dos mais que causam mais danos, né? Muitas mulheres ficam com amenorreia, né? Que é a ausência de menstruação. Não sei te dizer se esse aborto pode ter acontecido por conta disso, mas de repente sim. E algumas mulheres, quando param o anticoncepcional, no geral, podem ter amenorreia, podem ter ausência de menstruação, até que os hormônios, né, consigam se reestabelecer na dança deles, né, que eles estavam ali dançando uma dança muito regulada. E aí agora eles precisam voltar a dançar uma dança fluida. Então isso demora um pouquinho
até que se restabeleça, né? Por isso que é importante fazer essas limpezas. Então, para quem tá com dor, amanhã nessa aula gratuita sobre dor no ciclo, eu vou falar sobre isso. Então apareçam por lá amanhã. Hoje o tema é a gente falar de ciclo regulado, né? Porque que não é legal a gente ficar falando isso, né? De estar regulada. Na verdade, é isso que eu anotei aqui, né? Não tem tanto mais, mas vou falar uma outra coisa aqui. Mulheres que têm o ciclo curto, né? Mulheres que têm o ciclo curto são mulheres que ou estão se doando demais, né, ou estão tendo uma vida muito movimentada, né, que tá muito para fora, muito voltada para o externo e muitas movimentações e não para, não cuida de si, né? Eu tenho uma dificuldade de deixar as coisas se estabelecerem de certa forma, né? Não tem um controle, não dá um limite, né, para as coisas, extrapola. E as mulheres que têm o ciclo longo, mulheres que estão num processo de estar dentro da caixinha, por exemplo, vida acadêmica, uma vida profissional muito quadrada, né, um movimento de vida muito desalinhado com o ideal, tipo, o ideal não, com o sonho delas, né, com a essência, com o propósito delas. Então, uma dificuldade de soltar, uma dificuldade de encerrar ciclos. Então, elas precisam olhar para esses lugares, né, o que eu tô segurando demais, né, o que eu tô trazendo aqui que tá me deixando muito controladora, rígida, né? O mesmo para as mulheres que tem coágulo no sangue, né? Chocada. Por que tá chocada, Flor? Me conta. As lives, elas são salvas, gurias. Tem um canal no YouTube também do Farol, algumas lives estão indo para lá, as últimas, né? Eu tenho gravado todas aqui, faço um super esquema que o Jeff não tá podendo vir gravar. Aí eu boto um celular ali, o outro aqui, daí a gente tá gravando. Então as lives elas vão pro YouTube e elas são recortadas e coladas aqui no feed também. Então esses vídeos que vocês veem são todos recortes de lives, pra quem é nova aí. É assim que a gente distribui esse conteúdo, né? Eu faço as lives e coloco lá. E no YouTube tem alguns conteúdos exclusivos que estão só lá, né? Tem um falando sobre ancestralidade, tem vários outros que eu não tô trazendo pra cá tanto mais, né? Eu tô deixando um pouco lá. Tenho cólicas muito fortes, só aguento se me dopar com Buscopan, fico muito triste por conta disso. Tem que olhar para isso, né? As cólicas, elas estão nos chamando para que a gente volte a atenção para o nosso corpo, né? O que isso está querendo dizer? Que dor é essa? Da onde ela vem? E para que lugar ela tá apontando, né? Quando a gente tá com cólica, é pra gente olhar pro nosso útero, pro nosso feminino, pra nossa ciclicidade. Em dias, o que eu considero um ciclo curto, o meu faz 3 meses que está em 26. Eu considero curto menor que 25. 26 eu acho ok. Dá pra melhorar. Meus 2 últimos ciclos foram de 36 dias e estou vivendo exatamente o que você disse sobre ciclos longos. Minha mãe tem tido ciclos curtos e está agindo bem como você descreveu. Amadas, todo esse conhecimento que eu trago aqui, ele é um conhecimento de observação da natureza, né? Porque a gente também é natureza. Quando a gente para observar os nossos atos, né? Quando a gente tem
um fluxo de observação intenso, assim, de autoanálise, né, de escrever os processos, de acompanhar o ciclo, de fazer a mandala lunar, né, de fazer o diário da lua, né, de anotar as coisas, a gente consegue trazer essa consciência, né, que é disso que eu falei, né, que essa consciência ela é muito importante para que a gente consiga também perceber, e o nosso ciclo fala muito isso, né, é isso que eu ensino na conexão lunar, né, a gente a ler esse ciclo, né, a gente conseguir observar o oráculo do nosso sangue e a partir disso fazer as leituras que a gente precisa. Meu ciclo vai além de 30 dias, mas não sinto muita cólica, quase não sinto cólica. Isso é ótimo, gente. Dor no período da ovulação. Tem muitas mulheres que têm dor na ovulação, né? Eu considero que tenha muito a ver com o arquétipo da mãe, né? Com cuidar de si mesma. Pode ter algum lance hormonal também, que pode estar relacionado à alimentação. Mas eu sempre gosto de olhar para o emocional. Sempre sinto que as coisas vêm bastante daí, né? Da nossa rotina e também da nossa alimentação. Acho que isso é muito base, assim, no nosso ciclo. Mas eu sei que tu tá na Tenda Rubi, na primeira turma da Conexão. Então, lá na aula da mãe, amante, né? Desse arquétipo, eu trago algumas reflexões sobre isso também. Não sei se tu chegou lá ainda, mas lá eu falo sobre isso. Usei anticoncepcional por 3 anos e parei há 4 anos. Desde então, meu ciclo é total desordenado. Nunca sei quando vou menstruar, por sempre atrasar. Olha aí uma coisa pra gente falar. Usei anticoncepcional por 3 anos e parei há 4 anos. Desde então, meu ciclo é total desordenado. Nunca sei quando vou menstruar, por sempre atrasar. Olha só, o ciclo, a menstruação ela nunca atrasa. A menstruação ela chega na hora certa. Isso é meio Gandalf do Senhor dos Anéis. Mas é real. A menstruação ela chega quando ela tem que chegar. E quem atrasa ou se antecipa é a nossa ovulação, e muitas mulheres não sabem disso. Por isso que a gente precisa fazer a observação do nosso muco cervical, né, para que a gente consiga saber mais ou menos, ter uma ideia de mais ou menos quanto tempo vai levar pra gente menstruar, porque quando a gente sabe quando foi o nosso dia fértil, a gente tem uma ideia de que de 14 a 16 dias o nosso sangue vai descer. Dores nas pernas antes e na menstruação é o quê? É sinal de que tem alguma coisa muito estagnada. É sinal de que precisa de movimento, é sinal de que precisa olhar para essa rotina, né? Pode ser relacionada à retenção de líquido, pode ser relacionada a várias coisas. O fato de ter feito laqueadura interfere em algo? Menstruo normalmente, porém venho percebendo que ele vem diminuindo o fluxo. Que idade tu tem? Tem que olhar para isso, né? Eu sinto que quando a gente está diminuindo o fluxo, as abuelas andinas, principalmente, que eu tive contato, assim, elas falam que quando a gente começa a diminuir o fluxo do nosso sangue é porque a gente está ficando muito sábia. A gente está adquirindo sabedoria. Eu gosto de acreditar nisso. Sim, gente, o Gandalf, não sei porque que eu lembrei disso, mas acho que nas cenas iniciais do primeiro filme ele fala alguma coisa assim, que um bruxo nunca se atrasa, um negócio assim, um mago nunca se atrasa, sempre chega quando tem que chegar. Não tem problema de começar a mandala lunar no meio do ano, porque a gente não está seguindo um calendário solar, a gente está fazendo um calendário lunar.
Não tem nada a ver isso, pode começar em qualquer momento. Vai ser muito rico, tenho certeza que vai ser incrível tu poder acompanhar o teu ciclo. É muito maravilhoso. Tô fazendo minha primeira mandala lunar e me perdi, não soube identificar o meu dia fértil. Pode acontecer, né? Principalmente quando a gente não tem uma observação fina do nosso muco, né? A gente tem que estar bem atenta, fazer exame de toque no banho, né? Ou antes do banho. E para poder perceber esse muco, para ver como tá o nosso colo do útero também. 38 anos. Já começa a diminuir o fluxo. Já é mãe, provavelmente, né? Depois que a gente se torna mãe, nosso fluxo diminui um pouco. Eu sinto isso, pelo menos. Essas mulheres que menstruam só 2 dias, gente, estão aí super sábias, são super anciãs, jovens anciãs. Não vou explicar como funciona a mandala, porque essa aula eu dei no mês passado e eu teria que falar bastante coisa. Porém, fica a dica que amanhã nessa aula que eu vou dar amanhã, o webinário que vai falar sobre dor na menstruação, no final dessa aula eu vou lançar o meu curso online chamado Conexão Lunar, e dentro desse curso eu ensino a fazer a mandala. Então eu ensino a fazer o diagrama lunar. Então eu super indico fazer essa iniciação, né, na conexão lunar, que eu chamo de iniciação no caminho do sangue, que é pra gente aí se tornar uma especialista, mergulhar dentro da nossa mata interna e desbravar esses mistérios do nosso sangue. Tem algumas mulheres aqui que já estão na tenda Rubi, que é a primeira turma, e agora vai abrir a segunda turma, que é a tenda Jaspe. Parei de fazer a mandala, pois sou tentante e gera ansiedade. Olha, eu já atendi muitas mulheres tentantes, né? Eu tenho pacientes tentantes e a gente precisa trabalhar a ansiedade bastante. É importante a gente sair desse fluxo da ansiedade, né? Que é um fluxo muito mental. Porque o mental, ele é masculino. Quando a gente entra numa fluidez, a gente entra no nosso feminino. E aí a gente se conecta com a energia da maternidade. O horário da aula de amanhã é às 8 horas. O link para inscrição tá na bio, tá? O primeiro link que tem ali, vocês vão colocar o e-mail de vocês lá e vão receber por e-mail todas as instruções de como vai ser a aula. Mas é às 8 horas. Mesmo que vocês não possam ver, se inscrevam, porque daí vocês vão receber a reprise, tá? Ah, Glória, tu já tem um caminho aí. Isso aí pode ser outras coisas. Estou no climatério e fiquei menstruada por 3 semanas. Estava cuidando da minha mãe no hospital. Acha que pode ter a ver? Com certeza, né? A gente fica muito angustiada, ansiosa, como tu falou, e também fora da nossa rotina, né? Imagina ficar no hospital com toda essa função, né, de doença, né, de tudo. Isso com certeza influencia. O sangue, ele também, como ele representa a nossa vida, né, a nossa energia vital, e esse prazer pela vida, né, essa alegria, a gente também precisa entender que quando ele tá demais, quando ele vem demais por muito tempo, que a gente deixou isso em algum lugar, né? Essa vontade de viver, essa vitalidade, isso está se perdendo, né, de alguma forma, né? Então tem a ver com isso também, pode ter a ver com choro também, choro represado, né? Começa a sangrar, como se estivesse chorando, só que através do nosso sangue.
É super possível, enquanto a gente vai absorvendo esse conhecimento do nosso sangue, essa consciência cíclica, a gente diminuir os dias do nosso sangue durante o nosso ciclo. Muito por conta dessa sabedoria, né, que vem com isso, né, que vem através disso. Sabe que eu não tenho falado sobre a menopausa, mas já me pediram, eu vou fazer uma live sobre isso, talvez na próxima lua minguante. Vou trazer esse tema, ele é bem pedido. Quando uma mulher saudável decide não gerar uma criança, ao longo do tempo pode ter alguma alteração no ciclo ou no corpo? Não, só não vai ser mãe. Tá tudo certo em relação a isso. Vai ter promoção para Conexão Lunar para quem tá na tenda de outono, vai ter uma promoção para todas as mulheres. Vai estar R$300 de desconto, gurias. Então, não tem como dar mais promoção em cima dessa promoção. Já tá no máximo de promoção que a gente conseguiu para a quantidade de conteúdo, de saberes, de medicinas, de consciências, de práticas e ferramentas que eu trago lá. Então vai ser a única vez que vocês vão... É real, isso não é publicidade de Magalu, tá? Vai ser a única vez que vai estar com esse valor, R$300 de desconto. As primeiras 10 mulheres que comprarem vão ganhar um atendimento comigo. Então, tá valendo, gurias. Tá valendo, porque o valor do curso é 2 atendimentos comigo, praticamente. Então, e o valor de desconto, que é R$300, é quase o valor de um atendimento. Então, tá valendo muito. Tenho 2 filhas adolescentes que menstruam. Às vezes falo coisas do tipo que o nosso sangue é cura e tudo mais. E elas riem e não compreendem. O que tu sugere para introduzir levemente isso? Cara, vai ter no final do mês. Esse mês é o mês da consciência menstrual, tá? Eu não coloquei isso no feed, não falei muito disso, porque eu tô focada essa semana nesse lançamento aí que eu tô trabalhando desde a semana passada para lançar, mas vai acontecer amanhã. Então, a gente precisa... porque eu até perdi o que eu ia falar. Ah, tá. Que é o mês da consciência, mês da visibilidade menstrual, tá? No final do mês, no dia 28, vai ser o dia, né? O dia oficial da visibilidade menstrual. E eu e a Camila, do Rubra Fluidez, a gente vai fazer uma live para falar sobre menarca. Vai ser bem lindo, é a primeira vez que eu tô divulgando isso aqui, a Camila também não divulgou ainda, mas a gente vai fazer ali a partir do dia 21 uma série de posts e coisas relacionadas a isso. Então, isso é um dos conteúdos que tu vai poder acessar, né? E também eu indico muito, eles não estão aqui agora, que estão emprestados com uma amiga, um livro chamado A Menina que Virou Lua, da Morena Cardoso, Danza Medicina, minha mestra e maravilhosa. Ela tem um livro sobre isso, né, que é interessante também dessas adolescentes acessarem, e até mesmo o Lua Vermelha, né, que é um livro que eu já falei aqui no feed, em algum vídeo, né, que eu acho um livro bem interessante assim para quem está começando, e ele tem uma leitura bem leve, assim, dá super para uma adolescente ler. Então sinto que é isso, e não adianta colocar a goela abaixo também, né? Eu tenho uma filha adolescente, sei como é, a gente precisa também respeitar esse espaço de compreensão delas, né? Do tempo delas, cada uma tem seu tempo, cada uma vai acessar essa sabedoria no tempo que isso despertar realmente, né? Claro que a gente pode dar uma força, dar uma incentivada, mas a gente também não pode forçar a barra. Eu sinto que isso pode até afastar. Então, aos poucos, a gente ir tratando isso com maior naturalidade, plantando a lua, mostrando o que o que plantar a lua traz para as plantas, né? Trazer alguns rituais relacionados à menstruação,
também podem trazê-las para perto disso. Perguntei porque vejo mulheres que não tiveram filhos reclamarem de cistos ou miomas. Pensei que poderia ter algo a ver. Não considero, a não ser que essas mulheres não tenham usado a vida criativa delas para gerar filhos e nem para criar coisas na vida delas, que elas suprimiram, reprimiram e oprimiram a sua criatividade. Isso pode trazer problemas de cistos e miomas, mas não porque não gerou uma criança, né? Mas por não ter gerado nada na vida, não ter movimentado a vida criativa. Isso sim. Mas geralmente mioma, principalmente, está relacionado à ancestralidade. Estou montando um livro para meninas menstruantes. Ah, que linda! Eu tenho um projeto de um livro também, mas não tem tanto a ver com a menstruação, mas é um livro infanto-juvenil, que eu comecei a escrever há muitos anos atrás. Um dia eu vou terminar. O que mais, mulheres, que vocês querem saber? Tem um livro também da Jéssica Filig, que eu quero muito colocar aqui no feed, quero muito trazer essas indicações de livros, porém esses 2 livros estão emprestados, eu não lembro, é Mulher de Fases, eu acho que é o nome, que é bem legal. É um livro bem bacana também, bem acessível, que fala de uma forma bem leve sobre toda essa função do ciclo menstrual. E também mostrar alguns perfis, né? O meu, por exemplo, o da Dança Medicina, né? Tem muitas mulheres trabalhando com o sagrado feminino, com educação menstrual, né? Com ginecologia natural. De repente elas se identificam com essas mulheres, né? E aí, a partir disso, elas começam a se entregar para isso, assim. E aí as coisas fluem de uma forma mais tranquila, né? Principalmente quando elas vão com a cara da pessoa, assim, né? Tipo, ai, gostei. As amigas da minha filha às vezes vêm aqui pras lives, ficam olhando, não falam nada, mas elas vêm espiar às vezes. Olham os meus vídeos, curtem algumas fotos, né? Então, aos poucos elas vão se aproximando desse assunto, né? Aos poucos elas vão chegando mais pertinho da gente. Então, vai acabar o nosso tempo. Se ninguém mais tem nenhuma pergunta, eu vou encerrar. Se inscrevam na aula de amanhã. Dor menstrual não é normal. A gente vai falar sobre várias dores, não só sobre cólica. A gente vai falar sobre dor de cabeça, né, sobre esses inchaços, sobre, enfim, várias dores emocionais, né? Então a gente vai falar de tudo um pouco. Amanhã eu vou fazer um compilado para que a gente consiga trazer práticas, ferramentas e medicinas para lidar com isso, tá? Eu vou esperar todas vocês amanhã às 8 horas no webinário, no Zoom. Se inscrevam, cuidem os e-mails, olhem os spams, porque às vezes eles mandam os nossos e-mails para os spams. E vou estar bem feliz de poder ver vocês também. E acho que vai ser bem lindo. Já tive ovário policístico e acho que pode ser ancestral, porque minha irmã também já teve. O que pode querer dizer? Pode querer dizer muitas coisas, mas os ovários são a nossa fonte de criatividade. Essa é a primeira consciência que a gente deve ter dessa parte do nosso corpo. Criatividade. Às vezes não é ancestral, às vezes é um padrão familiar que pode ter sido colocado em cima de vocês em relação à criatividade. Você indica algum chá para os dias que estamos menstruadas? Eu poderia indicar uma infinidade de chás, porém eu não gosto de indicar medicina sem saber o histórico da pessoa. Eu tenho esse cuidado. Eu tenho um zine chamado Zine das Ervas, que eu escrevi, que a Ana Denardini ilustrou,
que é um zine onde a gente traz mais de 20 ervas para o ciclo feminino, não só para mulheres menstruantes, mas para mulheres que estão na menopausa, que tem amenorreia, que tem algumas disfunções. E aí eu trago algumas ervas para serem usadas em cada fase do ciclo, nesse zine. E amanhã, quem se inscrever na Conexão Lunar vai levar um zine também, um e-book, né, na verdade, desse zine, junto com a inscrição. Então vai estar altos bônus para vocês nessa Conexão Lunar. Então eu espero todas vocês amanhã às 8 na nossa aula ao vivo. Para quem chegou agora, a live vai ficar gravada. Eu tô tentando fazer ela subir no IGTV, mas não tô conseguindo por algum motivo. Mas tá gravada e vai entrar no YouTube e depois no feed. E vão lá no link da bio, entrem no canal do Telegram, se inscrevam no canal do YouTube, se inscrevam na aula amanhã e a gente se vê. E eu espero ver muitas de vocês nessa turma da Conexão Lunar, que vai ser muito linda, muito potente nesse momento em que a gente tá sendo chamada para olhar para dentro, nesse momento em que a gente tá sendo chamada para o nosso autoconhecimento, para o nosso autocuidado, tá bem? Gratidão, namastê, e vejo todas vocês amanhã, então. Muito grata pela presença de todas.